Olá pessoal, essa é a nossa primeira aula aqui utilizando o OBS, esse programa que a gente está tentando dominar. Como é a nossa primeira aula, é possível que haja algumas falhas, mas a gente vai acertando, errando e vai aprendendo. Isso faz parte do processo de aprendizagem, tá certo? Então hoje a gente vai estudar esse tema, que é o juros simples. Eu pensei aqui em ficar na tela, né? Eu poderia ter aqui essa opção de falar aqui com vocês olho a olho, né? Usando aqui a tela. Poderia utilizar aqui uma outra opção, né? E ficar aqui no cantinho, né? Para falar com vocês. Como vocês estão vendo agora, mas eu preferi, vou querer que vocês fiquem só me ouvindo para não puxar a atenção de vocês, principalmente aí das meninas, porque eu não quero tirar o foco da aula, né? Quero que vocês se concentrem no conteúdo. Portanto, em vez de ficar aqui, né, eu prefiro ficar aqui oculto aqui no slide, para vocês se concentrarem aí na aula, ok? Combinado assim? Pronto, nós temos aí a nossa primeira aula que trata de juros simples. Ela vai ficar disponível aí no aplicativo, já está lá. Eu coloquei desde o dia 11, vai ficar até o dia 21, toda essa semana aí. É importante que vocês não só assistam as videoaulas que estão como sugestão no próprio slide, como vocês também leiam e estudem o slide. Muito importante a leitura em matemática. Procurem fazer isso. São 3 coisas importantes que vocês devem fazer: a leitura do slide, estudando com atenção, assistir às videoaulas, procurando aprender com elas, e os exercícios propostos, né? É dessa forma que se aprende matemática, ok? Então vamos iniciar, né, esse slide que traz um tema muito simples, né, um tema que é o tema de juros simples. Bom, como definir juros simples, né? Juro é algo que você já ouviu falar certamente, é um acordo no cotidiano, é um valor que você pode pagar ou receber dependendo da situação. Quando você, por exemplo, compra alguma coisa a prazo, em prestações, em geral você paga um valor a mais do que o valor do objeto. Esse valor é o que chamamos de juro. Ou pode acontecer o contrário: você tem muito dinheiro, não sabe o que fazer com ele, coloca o seu dinheiro num banco e aí você recebe uma recompensa por esse dinheiro, é o que chamamos de juro. Mas do ponto de vista matemático, qual seria a definição de juro? É justamente o que está em tela, né? Eu trouxe essa definição para vocês. Juro é o rendimento produzido pela aplicação de um capital a uma dada taxa durante um período de tempo. Note, né, que o juro ele se relaciona aí com algumas grandezas. A grandeza capital, coloquei aqui em negrito, a grandeza taxa, que são taxas percentuais, 2%, 5%, 7%, é um valor que vem associado ao símbolo de porcentagem, durante um período de tempo, dias, meses, anos, bimestre, semestre, certo? Vamos ver com mais definição, né, esses termos. Então, o que é o capital? Né? É o dinheiro que se empresta ou que se pede emprestado, né? É isso que nós chamamos de capital, um valor monetário. No nosso caso aqui, geralmente em reais. A taxa de porcentagem que se paga pelo aluguel do dinheiro chama-se taxa de juros. Então, taxa de juros ou taxa de porcentagem é exatamente a mesma coisa. É um número que vem acompanhado do símbolo de porcentagem ou escrito na forma de decimal. O total que se paga no final do empréstimo, né, você vai pagar o que você tomou emprestado mais o juro, né, esse valor é chamado de montante. Nós vamos representar pela letra M. O período de aplicação do capital nesse tempo, né, chama-se tempo, o período de tempo, nós vamos representar pela letra T. Então daqui para frente
Vamos tratar o juro como sendo J, capital como sendo C, taxa de juro I, montante M, o tempo T. Então a pergunta que nos interessa é qual seria a relação entre capital, taxa e tempo, né? Ou seja, qual o juro produzido por um capital C a uma taxa I aplicada em um período de tempo, né? Nós estamos interessados em saber qual a relação que existe entre o juro e essas outras três grandezas, o capital, a taxa e o tempo. Eu vou fazer uma demonstração aqui e um exemplo ao mesmo tempo, as duas coisas, colocando como capital, por exemplo, o valor de R$1.000, como taxa 5% ao mês e isso em 3 meses. Então vamos fazer aqui uma demonstração de como se deduziria essa forma. Então no primeiro mês, né, aqui seria o juro do primeiro mês. Calcular o juro é você aplicar a taxa ao capital, é simplesmente pegar o capital e multiplicar pela taxa, como está aqui, J1 é igual a C vezes I. No nosso exemplo, se formos calcular no primeiro mês quanto isso daria em relação aos 1.000, bastaria pegar o 1.000 e multiplicar por 5%. Note que eu peguei aqui os 5% e escrevi na forma de fração, 5 sobre 100. E escrevi aqui, como vocês podem ver, esses dois zeros de vermelho, para mostrar para vocês que eles podem ser cancelados com esses dois zeros aqui debaixo do 100. Quando eu cancelar esses dois zeros com esses dois zeros, vai sobrar 10 em cima e o 5. 10 vezes 5, 50. Ok? O que acontece então no segundo mês? No segundo mês, a mesma coisa, já que nós estamos no regime de capitalização simples, no juro simples, a taxa sempre vai incidir sobre o capital inicial. Então, mais uma vez, no segundo mês, durante o segundo mês, o juro vai ser de R$50, porque você vai pegar o 1.000 e multiplicar por 5 sobre 100, novamente. Então, acumula no segundo mês 2 vezes 50. Aqui, os 50 do primeiro mês, mais os 50 do segundo mês. Então, 50 vezes 2 dá R$100. Então, esse capital aplicado durante 2 meses, ele rende R$100. Da mesma forma, em relação ao terceiro mês. No terceiro mês, você vai pegar o seu capital e aplicar a taxa. Já fizemos isso. 1.000 vezes 5% dá R$50. E isso vai acumular agora 3,50, 50 do primeiro mês, 50 do segundo, 50 do terceiro. Isso equivale à mesma coisa e você calcular esses 50 e multiplicar por 3. Isso dá R$150. Então, os 3 primeiros meses de juros seria 150. Mas se quiser para um tempo T qualquer, um tempo, 1 ano, 2 anos, seja lá o que for. Bom, o tempo T, o 30º mês, você ia fazer a mesma coisa, capital vezes a taxa, e depois ia multiplicar essa taxa pelo tempo. Note aqui no tempo 1, isso vale 50, no tempo 2 é 50 vezes 2, no tempo 3 é 50 vezes 3. Então, para calcular o juros simples, basta simplesmente você utilizar a relação capital vezes taxa vezes tempo. Note que o juro é a soma dos juros de cada mês, de cada período. Quando você soma cada período, você vai somar T vezes. Então, a forma do juro é capital vezes a taxa vezes o tempo. Ok? Mas lembrando que o I ele pode ser escrito na forma de fração, né? I sobre 100, ou seja, 5% é 5 sobre 100, 10% é 10 sobre 100, 15% é 15 sobre 100. Então nós já podemos usar essa relação aqui, J CIT sobre 100, porque o 100 já fica embaixo. E nos problemas concretos o pessoal precisa trocar o I. Por exemplo, 5% troca apenas esse I por 5, porque o 100 já está embaixo. Daqui para frente a gente vai usar essa relação. J é igual a CIT sobre 100. Ok? Vamos então para o nosso primeiro exemplo, para a gente entender melhor. Nesse exemplo 1, temos a seguinte situação. Carlos vai a um banco e faz um empréstimo de R$10.000 por 3 anos. É estabelecida uma taxa de juros de 2% ao mês. Qual a quantia que ele deve pagar de juros e qual o total que Carlos terá que pagar no final do empréstimo? Primeira coisa a ser feita, a gente vai ler esse problema e identificar aqui os dados. Geralmente em problemas de juros nós temos 4 variáveis: o juro, o capital, a taxa e o tempo. Em geral, os problemas dão 3 dessas grandezas e cobram uma delas. Nesse caso aqui, veja que nós já temos R$10.000
é o nosso capital, é um empréstimo, a quantia que foi tomada emprestado por Carlos, portanto é o nosso capital. Ele vai tomar esse capital por 3 anos, está aqui o nosso tempo, e a taxa estabelecida é 2% ao mês, então nossa taxa está aqui 2% ao mês. Nesse problema nós queremos saber qual vai ser os juros pagos e o total a ser devolvido. Esse total a ser devolvido é o que chamamos de montante, o capital mais juros. Então a primeira coisa é recolher os dados, vamos separar esses dados aqui, né? Está aqui o nosso capital é 10 mil, a taxa é 2% ao mês, coloquei o M aqui em vermelho, para deixar aqui claro para vocês que é 2% ao mês. O tempo foi dado em ano, 3 anos, o juro nós queremos saber e o montante também. Sabemos que o juro é capital vezes a taxa vezes o tempo sobre 100, J é igual a CIT sobre 100. Para usar essa fórmula, nós precisamos primeiro adequar aqui o tempo e a taxa, olhar se eles estão na mesma unidade. Se eles não tiverem, eles devem ser ajustados. Observamos aqui que o tempo está em ano, 3 anos, e a taxa está em mês. Então o que a gente faz? Desiste? Não. A gente vai transformar esses 3 anos aqui em meses. Isso é fácil. Nós sabemos que um ano ele tem 12 meses. Então 3 anos terá quantos meses? Basta pegar 3 e multiplicar por 12, já que cada ano tem 12 meses. Então isso dá 36 meses. Agora sim, a taxa é 2% ao mês e o tempo 36 meses. Observada essa relação, taxa num período e o tempo no mesmo período, é só substituir aqui na nossa fórmula. Vamos fazer isso. Fazendo a substituição vai ficar, o capital é 10 mil, a taxa é 2 e o tempo é 36. Substituindo aqui, tudo isso dividido por 100. Observe que esses dois zeros aqui do 100, ele pode ser cancelado com 2 zeros aqui em cima do 10 mil. Então vai ficar 100 vezes 2 vezes 36. E 100 vezes 2 vezes 36 dá 7.200. Portanto, está aí o nosso juro, algo bem simples de calcular. A fórmula é apenas uma multiplicação, uma divisão. Dividir por 100 é bem simples. Se você tiver zeros no final, é só cancelar. Se você não tiver, você multiplica em cima e depois pega o valor do numerador e puxa a vírgula 2 casas decimais para a esquerda. Tá certo? Mas a questão pede quanto também vai ser devolvido. Ora, quanto é que eu vou devolver? Eu vou devolver o que eu tomei emprestado, que é o meu capital, que é 10 mil, aqui, mais o juro, que é 7.200. Então, vai ser devolvido 17.200, ok? Portanto, o rendimento produzido foi 7.200 e o valor devolvido foi de 17.200, ok? Espero que vocês tenham entendido. Vamos para um segundo exemplo. Durante quanto tempo ficou emprestado um capital de 45 mil, que rendeu 8.100 de juros, a taxa de 2% ao mês? Ok? Primeira coisa que a gente vai fazer, iremos ler e identificar os dados. Observe aqui que foi nos dado o capital, 45 mil. Aqui, 45 mil. E o rendimento, o que é de rendimento? Rendimento é juro, é a definição de juro. Juro é o rendimento produzido, que é 8.100. E a taxa também nos foi dado, que é de 2%. Ok? Então, separando os dados, fica assim: o capital, 45 mil, o juro, 8.100, a taxa, 2% ao mês, e o tempo nós queremos saber. Coloquei aqui o mês em vermelho para lembrar que a taxa está em mês. Então, o tempo, quando nós usarmos a fórmula, também iremos achar nessa mesma unidade de tempo. Ela vai ser encontrado em meses. Ok? Bom, então vamos substituir na fórmula. A nossa fórmula, juro é igual a capital vezes taxa vezes tempo sobre 100. Mas quem é o juro? O juro é 8.100. É igual ao capital. Quem é o capital? 45 mil. Vezes a taxa, que é 2, vezes o tempo que nós queremos saber, vou chamar de T, sobre 100. Note que coisa legal aqui. O 45 mil aqui tem 3 zeros. 2 zeros que eu coloquei aqui em azul, ele pode ser cancelado aqui com esses 2 zeros aqui debaixo do 100. Esse outro zero aqui vermelho, né, pode ser cancelado aqui com um zero aqui do 8.100. Então a gente vai cancelar os 3 zeros. Então vai ficar 810 desse lado,
45 vezes 2 vezes t do outro lado. Então vai ficar assim, 810 vezes 45 vezes 2t. Fazendo a multiplicação do segundo membro, aqui depois da igualdade, 45 vezes 2 dá quanto? Justamente 90t. Então 810 vai ser igual a 90t. Novamente, observe que eu posso cancelar esse zero aqui do 810 com esse zero do 90. Cancelando o zero, vai ficar então 81 de um lado, 9t do outro. Ok? Se 81 é igual a 9t, 9t é igual a 81, então o t vai ser igual a 81 dividido por 9. Ok? Dividindo 81 por 9 dá 9. Portanto, aqui vamos encontrar o tempo, 9 meses. Ok? Bom, espero que vocês tenham entendido essa nossa primeira aula. Fica aí as sugestões de videoaulas aí, aulas muito boas aí do Ferreto, da professora Ângela. É só clicar aqui nesse link, né? Vim aqui e clicar, e você vai assistir outras aulas para reforçar o seu entendimento. Não esqueça de fazer a leitura do texto no livro, né? O livro didático, página 22 e 23, livro do aluno, matemática, terceiro ano. E fazer as atividades propostas, tá certo? Vocês podem fazer as atividades no caderno. Depois, no retorno às aulas presenciais, a gente faz as devidas correções. Ok? Espero que tenham gostado. Um abraço a cada um de vocês e uma boa aprendizagem para todo mundo. Até a próxima.